as dúvidas para irem perguntando, para ser mais fácil da gente, para ser mais rápida a aula. Vocês anotaram alguma coisa? Não? Então, é porque eu estou entendendo tudo mesmo? Meu Deus! Então, a gente vai fazer o seguinte, como a disciplina de artes é com o conteúdo mais denso, que além de ser de artes, ela é de história antiga também, sobre o princípio daquele manifesto, a Brooke vai dar uma adiantada sobre a aula de arte, tá? Sobre o surrealismo, porque daí a Prof. vai querer tirar algumas, vai ver se vai surgir dúvidas de vocês, porque eu acho que ela é bem complexa, e vocês não estão tendo dúvidas sobre ela, que eu estou achando bem estranho. Ali em matemática nós não conseguimos fazer, eu e a Taimin, porque eu estou com vergonha de falar. Não conseguindo fazer qual? Até parece que ela tem vergonha, né? Tenho. Mas tudo bem. Na página 44, ali é o exercício 3. Deixa só eu entrar aqui. Uhum. Página 44. É ali sobre sólidos geométricos. Uhum. E nós também ficamos com um pouco de dúvida, quer dizer, não um pouco, totalmente, sobre arestas, vértices. Classes e... Ô, professora. Oi. Aqui em português, na página 51, na questão 2 até a 5, eu fiquei muita dúvida. Fiquei em branco. Não consegui fazer. Tá. Então, vamos primeiro matemática, depois língua portuguesa. Vamos fazer assim? Uhum. Sim. Tá. Vértices, arestas e faces. Uhum. E qual foi a dúvida dela maior, assim? Toda. Principalmente referente a esses sólidos ali da página 3, que nós não entendemos a forma deles, nada ali. Tá. Na página 44, né? A internet está com acesso bem devagar, eu estou tentando chegar ali à página. Mas já vamos lá. Pode ler a pergunta, que daí eu já vejo se eu consigo estar ajudando ela assim antes de eu encontrar a página. Escreva o nome do sólido geométrico relacionado a cada uma das planificações a seguir. Ah, sim. Que aí você tem uma figura aberta que parece um monte de pedaço de papel aberto, assim, né? Isso. Tá. Primeiro parece um sinal, uma cruz, digamos assim, com formas diferentes, tamanhos diferentes. Depois como se fosse uma estrela, já dividida em triângulos e quadrados. E depois uma pirâmide, duas pirâmides, uma dentro da outra, e a outra forma outro... É que assim, no material de apoio, vocês tinham as planificações para montarem os sólidos geométricos. E ali ia ajudar a fazer. Porque eles montaram, não, eles não montaram ainda esse ano. Porque ele forma um prisma, forma um triângulo, e eles vão montando formas diferentes. No caso, ele está aberto e eles vão dobrando até montar a forma correta. Daí depois de pronto, ela vai escrever o nome da peça aqui nesse espaço? Daí ela vai escrever o nome do que ela pensa ser. Entendi. Eu tenho até... Como a internet está horrível hoje aqui. Isso é que não conseguiu abrir o livro ainda. Se te mostrar os desenhos, então provavelmente é isso mesmo que era para fazer, daí então a gente vai fazer e vai ver qual o resultado. Sim, acho que, se eu não me engano, um forma
Se eu te mostrar a página aqui, Pode ser, fica mais rápido, eu acho que daí aqui não está abrindo de forma alguma. Aham. Tá com a câmera ligada? Não. Então. Tá. Isso. Essa primeira aí, a de cima. Levanta um pouquinho só mais a apostila, Thay. Tem o primeiro, ele vai formar um paralelepípedo, o segundo vai formar um triângulo de base quadrada. O abaixo a prof não estava conseguindo ver, mas acho que agora eu vou conseguir abrir aqui. Isso. Aí a C vai ser um triângulo de base de 3 pontas, no caso vai ser só um triângulo normal. E o último vai ser um prisma pentagonal de 5 pontas. Obrigado, prof. A prof vai a atividade de matemática, eu corrigi em vídeo, que daí vocês vão conseguindo ver com a prof. Então, eu vou na segunda-feira, quando eu mandar as outras atividades, vocês vão estar recebendo também o vídeo de correção das atividades de matemática. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida aqui em matemática. Você fazendo esse negócio que é para escrever a forma que acho que ia afirmar, agora tem dúvida se naquele que tem que contar a quantidade de quadradinhos. A página 47. Tem que escrever ali embaixo a quantidade de quadradinhos ou é o que acha que formou a figura? Página 47? É. Tá, ela é para você ir colocando a quantidade de, tipo, volumes ali no caso, né? Ela pede para considerar um quadrado como uma unidade de medida. Então, cada quadrado vai ser um volume. Vocês podem chamá-la de cubo, tá? Não tem problema. Ou de quadrado. Então, vocês vão contando ali nessa questão, na 3 da página 47, e vão colocar ali quantos cubos tem em cada uma dos empilhamentos. Por exemplo, no primeiro, vocês podem estar olhando que de altura ele tem 1, 2, 3, 4 cubos, de largura ele tem também 4 cubos, e de comprimento ele tem 4 cubos também. Ou seja, e estão todos empilhados direitinho, não falta nenhum. Então, vocês podem estar fazendo uma multiplicação de 4 da altura, vezes 4 da largura, vezes 4 de comprimento, que vão descobrir quantos cubos tem ali. Já a B, ela tem 2 empilhamentos, só que em um dos empilhamentos está faltando 2 cubinhos, certo? Aí vocês vão fazer a conta, podem fazer a conta normal e diminuir 2 cubinhos. Então, fica assim, pode colocar no primeiro o valor total, no segundo pode fazer a multiplicação e diminuir a quantidade de cubos que faltam. Na C, tem um empilhamento embaixo que ele tem 3 de largura, 2 de comprimento. Então, ele tem 3 vezes 2. Então, ali embaixo já tem 6 cubos. E em cima tem 4. Então, vai ser os 6 de baixo mais os 4 de cima, que dá 10 cubos ali. Na D, vocês têm embaixo um empilhamento com 6 cubos e mais um em cima. Então, vocês têm 7 cubos. Era isso de matemática? Para nós, sim. Tá. Isso daqui vocês não chegaram ainda, vai ser semana que vem. Sobre arestas e vértices ali, qual era a maior dúvida dela? O significado em si disso. Tá. É o seguinte. Vocês têm 3 elementos nos sólidos geométricos ou nas planificações geométricas. Um vai ser a face, que ele é como se fosse a parede do elemento. Deixa eu ver se eu encontro algo aqui para demonstrar melhor para vocês como é que vai ficar.
Achei uma caixa, tá ótimo. Vocês estão conseguindo visualizar a caixa aqui da prof? Sim. Sim. Tá. Isso aqui ele é um paralelepípedo, tá? Essa caixinha aqui ela é um paralelepípedo ou um retângulo. E aí como é que vai funcionar? Vocês têm nos sólidos, nas figuras geométricas, vocês têm 3 elementos. A face, que é como se fosse a parede da figura. Vocês têm as vértices, que são as linhas aqui, as dobras, no caso, da caixinha, ou como se fossem as colunas de uma construção. E vocês têm os vértices, que são onde se encontram essas linhas. Consegue visualizar assim? Conseguem entender melhor assim? Faces, vértices. Faces são as laterais, no caso, como se fossem as paredes de uma casa. Essas são as faces. As arestas, elas são como se fossem as colunas da casa, que são essas linhas aqui, os cantos, no caso. E os vértices, eles são as junções. Eles são onde se encontram as arestas. Agora deu. Conseguiram? Sim. É do começo da atividade, né? A número 2, ali da página 42. Ela pede para especificar o que é cada um. Então, a próxima... Mais alguma dúvida de matemática, gente? Eu não tenho nenhuma. Tá. E língua portuguesa, Matheus tinha falado de língua portuguesa, né? Matheus, só me recorda as páginas das quais você tem dúvida. Matheus foi embora. Acho que foi. Pois é, não está mais aqui. Gente, eu vou voltar em língua portuguesa, porque vocês têm realmente uma atividade que ela vai ser feita junto com todos em sala de aula. Só um pouquinho. Que ela é uma atividade onde vocês vão escolher uma lenda das citadas, né, das que vocês veem na figura, para vocês fazerem a atividade. Só que não vai dar de fazer a atividade sozinho, porque a prof tem que ler a lenda para vocês, e daí sim vocês conseguirem fazer ela depois, ok? Que é a atividade da página 43, que ela começa perguntando se vocês conhecem as lendas ali dos livros da imagem. E daí, por que essas imagens, por que essas histórias são chamadas de lendas? E aí, a professora vai explicar para vocês por quê. As lendas, elas são histórias que elas não são reais, no caso, elas são contadas, são histórias antigas, elas explicam muitas coisas, mas nunca não se tem certeza se ela aconteceu ou não. Então, não tem como comprovar que é uma história de verdade, que uma história verídica, que aconteceu. Então, isso aqui é uma característica de uma lenda. Sim. Beleza? E aí, na 3, era para fazer uma pesquisa com os familiares de vocês e descobrir quais são as lendas que eles conhecem e assinalarem. E depois da pesquisa, fazer um levantamento, qual foi a lenda mais citada, né, daquelas ali, para a professora ler para vocês, ou para vocês lerem ali e depois responderem. Algum de vocês conseguiu fazer? Eu tinha uma dúvida. Eu fiz tudo. Conseguiu fazer? Uhum. Alguém não conseguiu fazer? Eu tinha uma dúvida de matemática. Tinha uma dúvida de matemática? Tem que prestar atenção quando a prof perguntar. É que o microfone do computador não estava funcionando.
Ah, tá. Ele É que eu acho que eu fiz errado. Qual que Porque- você acha que fez errado? Aqui, ó, na 47. Observe como calcular o volume desse empleamento em formato de paralelepípedo. Tá. Daí, eu usei o exemplo que está aqui. Um cubo, é o paralelepípedo, que embaixo está escrito comprimento, do outro lado largura e altura. Isso. E aí você vai contar quantos tem de altura, quantos cubinhos tem de altura, quantos Daí eu cubinhos fiz tem de... em vezes. Isso, vai fazer em vezes mesmo. Tá certo? Por exemplo, se tem 2 de altura, você vai fazer 2. Se tem 4, 2 vezes 4. E de profundidade, vai também fazer vezes a profundidade. E daí você vai ter o resultado no final. É isso aí mesmo que você entendeu. Um E aí, minutinho que eu gente... já volto. Oi? Um minutinho que eu já volto. Tá. Aí, gente, voltando para a língua portuguesa, vocês iam ter que ver qual foi a mais citada das lendas, e daí vocês falariam para a professora leria para vocês a lenda. E daí vocês responderiam aqueles três ali, o título, a origem e a explicação do o que ela tenta explicar, né? A número 6. Alguém fez a número 6? Sim, nossa, Tainá, responde. Vamos, Tainá! Nós fizemos, daí como nós não sabíamos a origem, nós procuramos no Google. Mas, Meu irmão explicou uma delas. mas nós fizemos essa também. Fizeram também? Sim. Tá, alguém não conseguiu fazer essa? Qual, prof? A 6 da página 43 de língua portuguesa. Não. Ficou. Alguém ficou com dúvida nela? Porque daí, como vocês iam fazer a pesquisa em casa, dava para ver qual que os familiares iam escolher e podiam fazer sozinhos. Caso vocês não conseguissem, a professora ia fazer um no geral para vocês responderem. Mas como vocês já conseguiram, então daí eu não preciso voltar nesse conteúdo, certo? Aí só na origem, se vocês quiserem perguntar para a professora lá pela mensagem, aí a professora pode ir respondendo para vocês, porque eu não coloquei na resposta das correções, porque eu não sabia qual letra escolhido. Então daí eu não podia colocar de um e deixar outro de fora. Então daí ficou sem resposta aquela lá, que daí eu espero que vocês mandem por mensagem qual a lenda escolhida para a professora dizer qual é a origem. Certo. Nós conseguimos. Nós conseguimos fazer a pesquisa e nós descobrimos o que faltava. Eu não fiz porque eu ia fazer com a minha mãe. Então depois você só escolhe Só uma que eu não lenda estava e em casa. responde. Ô, Thay, quais foram as suas respostas? Minha? Qual o título, a origem e o que ela explica? O título foi a da mandioca. Tá, e qual é a origem da história? Indígena. Indígena. E o que ela tenta explicar, Thay? A origem da mandioca. Certo, a origem dela. Tá ótimo. Normalmente as lendas elas fazem isso, elas tentam explicar a origem de algo. Por exemplo, tem a lenda de um pássaro, onde o índio ele era apaixonado por uma outra índia, e aí, como eles não podiam ficar juntos, ele pediu, uma vez olhando a lua, para que ele se transformasse num pássaro e pudesse ver ela de longe sempre que ele pudesse, porque ele, enquanto pessoa, não ia poder. Então, aí explicou a origem daquele tipo de pássaro. Ela funciona assim. As linhas funcionam assim.
Tá. Sobre a história ali em quadrinho, vocês conseguiram responder ali as interpretações? Sim. Vamos seguindo aqui. A 4, vocês conseguiram responder, que ela era só prestar atenção, olhando mesmo a imagem, que daí vocês já iam conseguir responder ela. E tá tudo isso vai estar no material de correção que a prof vai mandar para vocês segunda-feira, tá? Tá. O concurso de lendas, gente, eu não sei se eu já tinha explicado para vocês que vocês vão planejar essa atividade e a gente vai fazer ela quando a gente voltar também. Essas apresentações que vão ter, essas propostas de apresentações, vai ser tudo deixado para quando a gente voltar. Entendi. E aí ele era texto em prosa, em verso, também algumas interpretações. As respostas também a prof vai encaminhar para vocês, mas vocês estão com alguma dúvida ali? Não. Na página 50 e 51? Tô vendo aqui. Vou tentar achar, que eu sei que eu tava com uma dúvida. Tá. Ô, prof, eu tenho uma desse assunto. Eu queria saber se ia ter prova. Vão ter provas. Não se apavorem, vão ter provas, mas fiquem tranquilos que a prof está fazendo bem de acordo com as coisas que vocês estão conseguindo compreender e tirando as dúvidas. Então, é bem do jeito que a gente estava fazendo em sala de aulas atividades. É para vocês fazerem como se fosse outra atividade, irem respondendo e exercitando, para que a gente consiga ver onde vocês ficaram com mais dúvidas e a professora poder voltar a conversar sobre os temas. Ô, prof, eu vou ter que desligar por causa que o celular tá com pouca bateria, tá? Tá. Tchau. 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 Eu acho Ok. que Conseguiu eu achei achar uma essa dúvida. Fala, Samuel. Achei uma dúvida. Fale. Eu não entendi. Eu ainda não entendi. Muito bem. Qual? Qual dos formatos a seguir predomina nessa história? Assine X na resposta correta. Na 48. 48. Qual dos Português. formatos predomina? Ok. É porque tem quadradinhos, a história em quadrinhos, ela é apresentada dentro de balãozinhos, certo? Uhum. E aí, lá na história, vocês têm vários. E aí, você vai observar qual que aparece mais. Se é com a borda em formato de nuvem ou se é com a borda em formato de linha. Ah, entendi. Ou em forma de nuvem. Entendi. Agora. Entendeu? Aham. Tá. De ciências, ficou alguma dúvida? Peraí, ciências. Qual página? Qualquer uma. Na verdade, as ciências era para vocês compreenderem o sistema digestório. Vocês entenderam para que ele funciona? Bom, eu entendi. Entendeu? Tritura. Então, se eu perguntar para vocês o seguinte, onde é que começa o sistema digestório? O que vocês vão responder? Pela Na boca. boca. É isso aí. E começa como? Pelos dentes. Pelos Sendo triturado dentes. e sendo misturado na saliva. Uhum. Sendo triturado, amassado e misturado a saliva. É isso aí. Ah, estão ficando bons. E se eu perguntar para vocês quais órgãos que fazem parte do sistema digestório, vocês vão me responder o quê? Fígado, o estômago, o esôfago e a guarda branco. E agora deu branco? Isso não tem. Ah, lá na página 20, vocês vão conseguir uma O cola. intestino grosso. Intestino grosso. Esôfago. Lá na página 20, vocês têm certinho como... Intestino delgado.
Isso. O E aí tá pâncreas. faltando a faringe, isso, o pâncreas, Fígado. fígado já foi falado. Ah. Intestino grosso, intestino delgado. Faringe? Já foi Faringe. falado tudo. Já, agora a gente Já fechou. vou falar tudo. Faltou só eliminar das fezes, que também faz parte, é o último órgão. O intestino grosso, eu já falei. Depois do intestino grosso, a gente elimina as fezes através do ânus, beleza? Beleza. Depois a gente pega os resíduos não utilizados e joga fora. Mas ali não Depois aparece o ânus. Aparece. Aparece só você ir para a página 26. Lá vai aparecer. Vou deixar. É, Ah, na 26. na 26 aparece o último. Mas só que não aparece o Que eu não ânus. queria ter visto. Ó, tem que ir acompanhando direitinho. Pera, Ali e na 2 da página 26, vocês conseguiram fazer? Na verdade, não. Sim. Eu não consegui. Eu consegui. Eu consegui. Conseguiu? Aham. Na A pergunta para vocês qual órgão está representado ao lado da estrela e qual a função que ele desempenha no processo da digestão. Vocês vão ver que a estrela está no lado do esôfago. Ali a figura ficou meio diferente, né? Aham. Estava vendo ali do esôfago. Ela ficou menorzinha, então fica difícil de identificar. Mas ao lado da estrela está o esôfago. E qual é a função do esôfago? Ele tem a função de levar o bolo alimentar para o estômago. Usando a ação Perfeito, muscular. Matheus. Ele tem a função de empurrar o nosso alimento ou o nosso bolo alimentar até o estômago para acontecer a digestão. A B, qual o órgão que está indicado pela seta azul? Que etapa da digestão acontece nesse órgão? A setinha azul, essa aqui, ela ficava bem complicada de identificar. A prof, analisando, achou que era outro. Porém, aí eu estava conferindo aqui as questões e daí, qual que vocês acham que é? Qual órgão que é ali, do lado da seta? Intestino grosso. Intestino grosso. Quem respondeu intestino grosso, a prof vai considerar certo também, tá? E qual é a função do intestino grosso? Ele usa os restos de todo o processo e transforma em fezes. Isso, ele retira a água, o líquido do restante, e daí ele transforma tudo em resíduo para ser eliminado. E se a resposta fosse intestino delgado, qual seria a resposta? Qual é a função do intestino delgado? O intestino delgado, ele tem a função de absorver os nutrientes, depois do processo de digestão no estômago, ele vai para o intestino delgado, onde já está tudo bem, como se fosse uma vitamina, daí fica bem mais fácil para o intestino delgado pegar só os nutrientes, porque ela virou um líquido. Então, fica mais fácil do órgão absorver os nutrientes da nossa alimentação. Então, a função do intestino delgado é absorver os nutrientes que o corpo vai utilizar, e a do intestino grosso é retirar o restante da água, que ficou ali, do líquido, e transformar em fezes para a gente poder eliminar. Então, a resposta ali seria intestino delgado. Aqui está como intestino delgado, porém, quem colocou o grosso vai estar considerado igual, porque pela lógica do desenho, é o intestino grosso. Então, não tem problema ter colocado, ou se colocar intestino delgado e intestino grosso, só tem que colocar a função de cada um que vai estar certo. Tá.
Aí na C, diz para circular o fígado e o pâncreas ali no esquema, e depois explicar como esses dois órgãos participam do processo de digestão. Alguém teve Eu posso dificuldade falar? essa? Pode falar. A função deles, cada um libera uma substância química que ajuda a dissolver o bolo alimentar. Muito bem. E onde eles estão localizados? O pâncreas e o fígado, Isso. eles estão localizados logo acima do estômago. Eles estão ao lado do estômago, muito bem. E embaixo do estômago, no caso, ali em cima do intestino. Então, eles estão entre o estômago e entre o intestino. Beleza? Um vai ser amarelinho, e ele está despejando coisas no intestino. E o outro vai ser, ele é mais avermelhadinho, e ele também está despejando as substâncias dentro do intestino. Vocês conseguiram visualizar? Sim. Tá. Quem não conseguiu visualizar direitinho, na correção, no arquivo de correção, vai dar para visualizar bem, tá? Mas, enfim, a função deles, como eles participam, é produzindo enzimas e substâncias para ajudar na hora da digestão. No caso, daí, essas substâncias vão para o estômago também, formam um suco gástrico, dissolvem os alimentos, e daí eles conseguem ser bem absorvidos pelo intestino. Na D, o órgão que está representado ao lado do vaso sanitário? O intestino grosso. Um intestino grosso. Beleza, ele só pergunta isso. E intestino grosso. explique de forma... Vocês entenderam por que ficou confuso ali para responder a questão B? Porque eles colocam os dois como separados, porém, quem está fazendo a função do intestino grosso de eliminar, ali na imagem é o intestino delgado, e não era para ser. Por isso a professora falou que não tem problema se tivessem colocado o intestino grosso. E aí ela pede para explicar de forma resumida como ocorre o processo de digestão e a importância dela para o organismo. Então, o que vocês responderam aí? Eu posso falar, prof? Pode. A comida vai na boca e aí os dentes trituram e misturam a saliva com a comida, assim virando o bolo alimentar. E aí vai para a faringe e depois para o esôfago. O esôfago usa a ação muscular para empurrar o bolo alimentar para o estômago. Assim, se dissolvendo e indo para o pâncreas e o fígado liberam uma substância química para ajudar a dissolver o bolo alimentar e vai para o intestino grosso e transformado em cocô. É isso aí, falou o processo, resumidinho. E qual é a importância dele para o organismo, Matheus, ou outros colegas? Era que o Matheus já estava respondendo. Manter o organismo saudável. Manter o organismo saudável é uma das funções, sim, porque dependendo do que a gente come, o nosso processo de digestão, ele vai ajudar a manter o nosso organismo saudável. Ou, se a gente não come coisas adequadas, aí ele vai ajudar a prejudicar o nosso organismo. Professora, A principal função do processo de digestão, a importância dela, é transformar os alimentos em energia e em substâncias que ajudem o nosso corpo a se manter saudável. Então, no caso, a produzir energia é uma das principais.
Professora, Oi. é verdade. Eu vou deixar uma das- assim. É verdade que uma das funções do fígado é ele que combate as coisas ruins. Ele ajuda a filtrar bastante coisa. Por isso que ele acaba sendo um órgão muito sensível, porque ele acaba recebendo contato com muitas toxinas, tanto o fígado quanto o rim. Eles trabalham muito com a passagem de sangue por eles. E daí, dependendo do que você comeu, pode ser muito difícil para o seu organismo processar, e os dois ali, o fígado e o rim, eles acabam sofrendo mais com isso. E aí, quanto mais eles estão sobrecarregados, pior vai ser para o nosso corpo conseguir se desenvolver bem. Por isso a importância de se alimentar bem, com coisas saudáveis, de se hidratar bastante. Entendeu? Sim. Tá. E a 3, da página 27, a gente já tinha feito na última aula. E o 4... Eu não tinha feito. Não tinha feito? Eu fiz. Tá. Era antes da quarentena? Não, na última aula, na de terça-feira. Eu me esqueci. Não, pior que nem tinha me lembrado disso. E na 3, ela dizia para vocês pegarem um barbante do tamanho do órgão e ver se conseguiam colocar ali no círculo. Daí não dava para colocar ele direitinho. Daí era para vocês terem uma conclusão, que no caso a gente conversou que seria difícil de colocar o barbante ali sem amontoar ele, porque o espaço era muito pequeno. Não tinha como colocar esticado também. Por isso precisou ser amontoado. E daí na 4, que era para falar, que falava sobre o poema, tinha questão A, B e C para responder. A questão A perguntava que dentes são os primeiros a cair. São incisivos. Que cortam os alimentos. Oi? Professora, Os incisivos que cortam os alimentos. Os incisivos que cortam os alimentos. Quando vocês eram um pouco menores, não faz muito tempo, vocês começaram a trocar de dentes, né? Sempre os primeiros a cair, a não ser que vocês tenham caído e se machucado, eles vão ter sempre os dentes na frente, que são os incisivos. E aí a B pergunta quantos dentes de leite uma criança geralmente tem? Quantos 24. dentes? 20 dentes de leite. 24. 20. A professora desconectou. Não. Ah, tá. E quantos dentes você já perdeu? Essa não era uma questão pessoal. E aí pergunta se vocês se lembram de como caiu o primeiro dente e escrever um texto informativo contando quais são os dentes e as lembranças que tem sobre a perda dos seus dentes. A professora. Essa questão aí era para fazer ali no caderninho. Professora. Eu tive dúvida dental, sabe? Professora. Olá. Eu posso falar como caiu meu primeiro dente? Pode contar. Meu dente tava mole e tava começando a sangrar. E eu ia no espelho do quarto da minha mãe e ficava cutucando ele, balançando ele. Aí meu pai amarrou uma cordinha ali, aí eu não deixei ele puxar. Eu fui lá e ficava puxando bem devagarinho. Aí ele me chamou pra ir na cozinha e ele falou que ele queria que eu abrisse a boca para ele ver. Aí rapidinho, pá. E aí arrancou. A minha mãe fazia isso comigo também. Ela dizia para mim, eu só vou olhar, eu não vou arrancar. E ela sempre arrancava. Eu sempre acreditava que ela não ia arrancar. Coitada da professora. Uma coisa que já aconteceu comigo.
É, era bem. Eu sempre fui bem de acreditar que a mãe não fosse arrancar meu dente, ela sempre arrancava. Mas, enfim. Alguém mais quer compartilhar a lembrança dos dentes? Eu me lembro que o meu último dente caiu. Foi bem, não sei como. Eu tava no banheiro, eu sempre fico cutucando no espelho também. Eu fico, Sempre ficava mexendo assim, ó. né? Eu fico mexendo pra frente e pra trás, até, sei lá. Daí, eu falei, eu ia pedir pra minha mãe pôr, né, um negocinho, ela tinha posto. Eu tinha falado que eu ia puxar, ela puxou bem na hora. Eu ia pegar o negócio. Ai, ai. A Alguém mais professora, Oi. é normal com 10 anos já ter um dente mole? Oi? Eu retirei todos os meus. Professora, Fala, Matheus. é normal com 10 anos já ter um dente mole ou é possível? Isso depende de pessoa para pessoa. Normalmente, eles começam ali entre 6 anos a começar a trocar. Eu fui um pouquinho antes, eu acho. Mas a idade normal, ela é ali perto dos 6 anos, para 5, para 7, depende da criança. E aí, quando chega lá pelos 10 anos de idade, já para ter trocado quase tudo. Daí vem os dentes permanentes. Eu retirei tudo. Tudo com Ô, professora, Oi. por enquanto eu só troquei os incisivos e esses. Então, provavelmente, os de trás não vão cair mais agora, eu acho. Sério? Não, pode cair sim. Com a carinha dele. Alguém mais quer contar como caiu o primeiro dente? A professora não vai conseguir começar agora de história e de arte, nem de geografia, porque faltam só 2 minutos para a gente ensinar na aula. Então, vocês têm alguma Quase que eu dele. Hein? Em geografia estava bem tranquilo, né? Geografia era mais sobre a desigualdade social, que vocês estavam entendendo super bem na última aula. E história, na geografia, vocês vão começar vai começar a complicar um pouquinho agora nas próximas atividades. Onde vocês vão estar vendo sobre a migração dentro do Brasil, a migração interna, e que acontecimentos históricos fizeram parte desse processo, foram ponto alto do processo de migração interna aqui no nosso país. Em artes, daí vocês vão entrar em teatro, e história, vocês vão estar conhecendo 2 reinos egípcios antigos e que fizeram parte da formação do Egito, do comércio e tudo mais, que é o reino de Axum e o reino de Cush. Então, se vocês já quiserem estar lendo, eu vou mandar material complementar, mais atividades, mais vídeo explicativo para vocês sobre as atividades, para vocês estarem fazendo atividade do LDI. Ô, professora. Oi. Como é que vai funcionar para a gente ler as novas apostilas? Vai ser digitalmente? Você vai Eu mandar não sei como é que vai funcionar direito. Porque está muito conturbado ainda essa situação. Então, a gente não sabe se vocês vão receber ele... Como vai ser que vocês vão ter acesso a ela. Mas eu acredito, assim, falando por mim, Kate, eu acho que vocês vão ter acesso ao digital, num primeiro momento, e daí fazer as respostas no caderno. Porém, tudo depende de como vai ficar o funcionamento da situação aí nesse momento de pandemia e tal.
Mas já estão disponíveis nas escolas? Na escola, eu acho que não. Alguém aí está com uma plataforma aberta? Eu tô. Eu vou ligar. Eu tava aberta até agora com a plataforma aberta. E aí, então, você tem a disciplina, ver se você já tem acesso ao. A professora também vai conseguir ver aqui só um pouquinho. Tá ligando aqui E o daí- computador. Aí eu vejo e digo para você se você já tem acesso ao conteúdo do próximo. Não, mas engraçado, tava com a plataforma até agora aberta. Eu desliguei. Eu achei que nem ia usar mais. Ai, ai. Tá demorando muito pra abrir o computador. Matemática em presente, vocês já têm. Peraí, eu vou desligar meu microfone rapidão. Eu acho que ainda não. Deixa eu ver de língua portuguesa para saber. Não está ali ainda, então vocês ainda não têm acesso a ela, tá? Oi? Hoje vai ser Vocês ainda estão sem acesso a ela. Até segunda-feira acho que eu vou abrir o computador. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar apertando aquele negocinho lá até achar aquele negócio, sabe? Aqueles negocinhos que você faz lá em cima. Eu fico lá. Tá. Gente, Fazendo então, para a próxima aula, já vão pensando, já vão lendo os conteúdos de língua portuguesa e de matemática, que eles vão ser mais complicados, e eu acho que é válido vocês estarem prestando bastante atenção e anotando dúvida, para na terça-feira a gente fazer uma aula tirando dúvidas sobre elas. A professora já vai mandar explicação para cada um deles, só que já dei uma olhada para ver se vocês vão conseguir tirar essas dúvidas ou se vão fazer as perguntas aqui para a prof. Esses conteúdos serão enviados agora? Hoje? Oi? Esses conteúdos serão enviados hoje? Não, na segunda-feira vão ser enviados. Ah, tá. Próxima aula vai ficar sempre esses mesmos 2 dias da semana? Aham. Ah, porque não faz mais dias. Não sei, é porque não tem espaço no nosso programa. Então, já peguem para terça-feira, já estejam com dúvidas de língua portuguesa e matemática na ponta da língua aí, porque a gente está, apesar da professora já fazer vídeo educativo, a gente está perdendo muito tempo e procurando as dúvidas de vocês. Então, já anotem a página, porque a professora abre aqui. Aí eu vou deixar todas as aulas abertas, todas as Ai, meu dedo. tá bom? Aham. Então, até segunda-feira. Segunda, bom final de semana. Em casa, seguros. Tomem bastante água, peguem sol quando puder. E bem, bom final de semana para você. Eu queria sair mais de casa, mas não pode. Não pode. Bom final de semana pra vocês também. Eu tô Tá falando certo. que meu cachorro, tô ficando louca. Eu sei que o meu ainda é filhotinho e tô conseguindo brincar com ele. Ah, é bom. Grande já, eu fico falando com ele. Eu entro nos papos mó bom com ele. Só que o problema é quando ele morde meu dedo, dói muito. Imagina o meu. Ah, isso é normal. Não. Disse eu sei, né? Pelo menos você não tá treinando pra guarda. Quando mate, Então tá, tchau pra vocês. Bom final de semana. falou. Falou. Falou.